Bem, nessa parte 2 sobre a unção no ministério de Jesus, é importante nós atentarmos que o seu ministério consistia nas suas obras. E Jesus falou que aqueles que crescem nele faria as mesmas obras e outras ainda maiores. Se ninguém pudesse ser como ele no ministério, ele jamais teria feito essa declaração. Então, nós precisamos observar aqui nesse texto de João 14:12, quando Jesus diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quando se trata aqui de fazer obras maiores, não é que a pessoa vai ser maior do que Jesus, mas é porque a pessoa vai chegar num nível de comunhão e vai ter um ministério que não está focado somente ali no ministério que Jesus teve. Se você for observar no ministério de Jesus, ele não se distanciou muito porque ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Durante o seu ministério terrestre, Jesus não viajou mais do que 300 quilômetros, um raio de 300 quilômetros. Ele ficava ali pela região da Judéia, pela região de Samaria, Jerusalém. Então, ele ficava naquela região, né? Então, Jesus diz que outras obras farão maiores, porque hoje nós vemos pessoas que ministram, né? Além do seu, vamos dizer assim, da sua língua, da sua nação, do seu povo, ministra para muitas pessoas e toca a vida de muitas pessoas. Esse ministro jamais vai ser maior do que Jesus, mas nós podemos observar pela revelação das obras e sem querer ser aqui presunçoso e sem querer ser, vamos dizer assim, blasfemo, né? O ministro entende que ele só faz porque Jesus está com ele. Às vezes os críticos querem criticar, dizendo que a pessoa quer ser maior do que Deus. Não é isso. Mas nós vemos hoje na vida de alguns ministros essa declaração de Jesus se cumprindo, quando ele diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus foi fazer o que junto do Pai? Ele é a intercessão entre Deus e o homem. Nós precisamos entender que Jesus, quando foi julgado após a sua morte, ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele recebeu um corpo de carne e ossos, como ele diz para Tomé, um espírito não tem um corpo de carne e ossos como eu tenho, e depois ele foi assunto aos céus. Então tem um homem que representa a humanidade lá diante de Deus. Ele é a própria intercessão. Quando a Bíblia diz que Jesus está intercedendo por nós, não é que ele está lá orando e pedindo a Deus, não. A presença dele lá é a própria intercessão. Quando nós cremos nele, amados, a nossa vida muda por completo. Se sua vida não mudou assim ainda, deveria mudar. Então, nós precisamos entender que quando ele subiu, ele derramou dons para os homens, né? Efésios capítulo 4, a partir do versículo 8, está escrito que quando Jesus subiu às alturas, concedeu dons aos homens. O verso 11 nos mostra esses dons listados. Chamamos esses dons dos 5 dons ministeriais. E quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E nós vemos isso na história da igreja. Primeiro, os apóstolos, né, que saíram ali e fundamentaram a doutrina e o ensinamento de Cristo. Depois, os profetas, que vieram e foram levantados também para confirmar tanto as profecias do Velho Testamento, como para anunciar e fortalecer e firmar os irmãos na graça de Deus. Depois vieram os evangelistas, né? Nós vemos Filipe como evangelista. Jesus ministrou no ministério do evangelista, sendo nosso exemplo. Na verdade, Jesus ministrou nesses 5 aspectos do ministério, ou nos 5 dons ministeriais. Depois que as igrejas foram estabelecidas e cresceram muito, houve a necessidade de colocarem pastores, que seriam líderes que iriam pastorear, cuidar do rebanho de Deus através do exemplo e do ensino, e os mestres, né, que iriam ensinar e fundamentar a doutrina de Cristo. Então, nós vemos que Jesus, ele operou na terra nesses 5 dons do ministério e foi o nosso exemplo. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O escritor diz que quem é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão é Jesus Cristo. Amém? Então, ele entra nessa categoria de apóstolo, como alguém enviado. Ele é único,
assim também como os apóstolos do Cordeiro. São únicos, são testemunhas oculares, tanto do batismo, como do ministério terreno, como da prisão e da morte injusta e da sua ressurreição. É uma classe diferente de apóstolos. As pessoas dizem, tem apóstolo hoje? Não nessa classe. Não como Jesus, não como os apóstolos do Cordeiro, mas existem apóstolos hoje. Pessoas que são enviadas e ungidas para fundamentar trabalhos, para abrir novas obras. Então, são missionários. Amém? Como profeta em Marcos 6,4, né? Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua casa. O próprio Senhor disse que ele entra nessa categoria de profeta. Quando ele vai para a sua terra e não consegue fazer ali muitos sinais e prodígios, porque as pessoas viam ele como comum. E quando as pessoas veem os ministros como comum, eles não conseguem desfrutar da unção que está na vida daquele ministro. Ah, e eu vou ver ele como? Como um enviado de Deus. Paulo diz que nós devemos ser considerados como enviados de Deus. Somos melhores do que os outros? De forma nenhuma. Mas a unção que está na nossa vida faz com que muitas pessoas sejam alcançadas e sejam abençoadas. E você só vai receber da unção que você honra. Se você não honrar a unção do ministro que está ministrando para você, você não vai receber nada, porque você está tornando algo que é espiritual em comum. Mas nós vemos também que Jesus ele cumpriu o ministério do evangelista, né? Em Lucas 4,18, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar. E ele percorria as cidades, as aldeias, os lugares, e ele evangelizava, levava o evangelho, levava as boas notícias. Amém? Como pastor, em vários textos, João 10,14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 14, Pedro diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Né? Falando a respeito dos bispos, dos pastores, pastorear através do exemplo, pastorear o rebanho de Deus não como dominadores. Amém? 1 Pedro 5,4, que foi o que nós lemos aqui. Né? Quando ele se manifestar, o Supremo Pastor, então Jesus também operou no ministério de pastor. E de mestre, em Mateus 9,35, diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando. Nicodemos, quando vai ter com Jesus, em João capítulo 3, ele diz, Rabi, essa palavra Rabi significa mestre. O ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar. Há uma unção para compartilhar cada um desses cargos. Amém? João capítulo 3, versículo 34 diz, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Ou seja, Jesus, ele tinha uma porção do Espírito derramada sobre ele, e ele fazia com que essa porção estivesse sempre ativa na sua vida, né? Através da sua consagração, através da comunhão. Vocês lembram quando o pai trouxe um filho, que o demônio entrava nele e o perturbava, e Jesus estava orando no monte, os discípulos estavam, e quando ele volta está aquela confusão. E Jesus, o que é que está havendo? Ele disse assim, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, esse meu filho, ele é lunático, e às vezes o demônio joga ele no fogo, joga ele na água. Eu trouxe aqui para os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus olha para os discípulos assim e diz, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, né? E ele diz assim, Jesus pega o menino e expulsa o demônio sai, né? E ele entrega o menino ao pai, e ele faz o que os discípulos não puderam fazer. E depois os discípulos vão interrogar, Senhor, por que nós não podemos expulsar? E Jesus diz, porque essa caixa de demônio não sai a não ser através de jejum e oração, por causa da pequenez da vossa fé. Então Jesus, ele se mantinha aceso, ele se mantinha com níveis de unções elevadas, porque também ele se consagrava. Hoje os homens, quando eles se consagram, eles são ungidos, mas a partir do momento que eles começam a não se consagrar, essa unção na vida deles cai. Então, nós precisamos entender que Jesus tinha o Espírito sem medida. Nós não. Nós temos o Espírito com medida. Jesus atuava em todos os dons ministeriais. Há certa medida de unção no crente para determinados propósitos. Porém, uma unção vem sobre nós para exercermos o cargo ou o ministério para o qual Deus nos chamou. Completamente diferente da unção
que habitava na vida de Jesus. Mas essa unção que vem sobre nós ainda é poderosa para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu espero que você esteja sendo abençoado, né? Nós estamos querendo fundamentar muito bem, doutrinariamente, essa questão da unção, porque eu sei que existem muitas dúvidas ainda e eu não tenho, né, a presunção de querer sanar todas as dúvidas, mas que você possa ouvir e assistir esses vídeos num espírito de submissão, também se consagrando, pedindo a Deus o espírito de sabedoria e de revelação, e eu creio que você vai despertar para muitas coisas que o Espírito Santo vai ministrar para você enquanto você está ouvindo ou assistindo esses vídeos. Amém? Se você está sendo abençoado, curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você nos ajuda a levar este ensinamento a mais pessoas. Eu faço votos por tua saúde e prosperidade, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo vídeo.